A gente não necessariamente precisa buscar novos clientes para aumentar o faturamento. Mas o que você quer dizer com isso, Pedro? Olha, é muito mais inteligente e custa muito menos para a gente também, em termos de tempo de envolvimento, até mesmo de custo de aquisição, se a gente jogar foco, se a gente jogar as nossas atenções para quem já está na nossa carteira de clientes, para quem já é nosso cliente, ou ainda para aquele cliente que foi conquistado em um determinado momento e a gente pode oferecer outras possibilidades, além daquele vídeo principal que ele veio procurar, além daquele vídeo, daquela solução específica que ele veio buscar. E é justamente isso que eu vou te mostrar como a gente faz aqui na produtora, como que a gente faz isso aqui no nosso dia a dia, tá bom? Deixa o like aqui na live, aqui na nossa aula, já vai aqui, ó, tô olhando aqui pro player aqui do YouTube, tá? Então vai ali, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu no canal, tem que se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as informações que eu divido com você aqui. Esse nosso momento aqui juntos, às quintas-feiras, ao vivo, às 10h30 da manhã, sempre tem o patrocínio da Metamorfose Filmes e da Metamorfose Educa também. São as duas empresas que a gente leva aqui nesse escritório, aqui nesse lugar onde eu estou conversando com você nesse momento. Então, graças a essas duas empresas, a gente pode tirar alguns minutos aqui da nossa agenda para a gente levar esse papo, para a gente conversar um pouco, sempre com o objetivo de te ajudar a aprimorar a sua visão, a sua mentalidade, o seu jeito comercial de tocar o seu negócio. Enquanto eu levo aqui as informações com você, eu quero que você escreva aqui no chat para mim qual é hoje o seu principal desafio quando o assunto é o lado comercial do audiovisual. Sei que a criatividade está muito bem resolvida, isso você tira de letra. Agora, em vendas, em prospecção, em busca pelo cliente, qual que é o seu principal desafio? Onde você tropeça aí no seu dia a dia quando vai pensar sobre o lado comercial do audiovisual? Escreve no chat aqui e a gente já vai tirando essas dúvidas também, já vai conversando sobre isso também, sobre o seu desafio aí no seu dia a dia da produtora, beleza? Ó, qual que é a realidade da maior parte dos profissionais hoje, de quem trabalha no mercado de produção audiovisual? Primeiro, contrato baixo, né? Contrato baixo, dificuldade em negociar, dificuldade até mesmo em sentar numa reunião para conversar com o cliente, como que eu conduzo essa reunião, para onde eu vou, para onde eu direciono o meu cliente, para onde eu olho, o que eu apresento, quais são as informações que eu levo na primeira ou na segunda reunião. É muito importante a gente entender que existem dois momentos de negociação. O primeiro, para a gente encantar o nosso cliente, dar o nosso show de apresentação e ali, naquele momento, naquela primeira reunião, o cliente precisa nos comprar. E o segundo momento é aquele momento em que a gente vai apresentar o preço, a proposta para o nosso cliente. Aquela segunda reunião, digamos, é a reunião mais racional. A primeira é mais paixão envolvida. É a gente se vender para o cliente naquele momento. Ele tem que entender, poxa, o Pedro, ele resolve o meu problema. Ele tem segurança, eu posso confiar nele. Então, cara, ali eu já me vendi. O cliente já me comprou para, no segundo momento, a gente fazer a apresentação dos preços, dos valores. Então, muitos profissionais acabam não sabendo como conduzir essa primeira reunião, acabam não entendendo o que é prioridade naquele momento e acabam esbarrando, muitas vezes, na falta de segurança ou na falta de confiança no seu processo comercial. E aí vem aquela sensação de sempre estar brigando por preço, é ou não é? A gente está, poxa, mas o mercado está muito acirrado, o mercado está me deixando para trás, o que eu faço? Será que é algo errado comigo, com o mercado, com o cliente? Na maior parte das vezes, o que está faltando é aquele senso de autorresponsabilização. O que você quer dizer com isso, Pedro? É aquele senso de, cara, mercado mudou ontem, está mudando nesse exato momento, vai mudar cada vez mais rápido daqui para frente e eu preciso me autorresponsabilizar pelos meus resultados. Então, quando eu falo sobre saber conduzir um processo comercial, é isso que eu quero dizer. A gente precisa direcionar o nosso cliente para a nossa melhor solução. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá? Então tá sempre brigando por preço, cara, isso desgasta muito, é ou não é? Quando a gente manda um orçamento para um cliente, a gente já pensa, poxa, eu vou, sei lá, hipoteticamente, vou orçar R$ 10.000 para esse cliente, mas eu vou orçar menos, porque não sei como é que vai ser, eu talvez esteja inseguro no momento de apresentar a proposta. Isso acontece com muita frequência. Então hoje eu vou te mostrar aqui, nessa aula, pelo menos, na realidade são 4 formas, mas eu tenho alguns bônus também aqui de insights que eu vou dividir com vocês, mas pelo menos 4 formas principais de a gente conseguir fazer o nosso ticket médio de cada um dos nossos projetos, ou seja, fazer com que o faturamento da nossa produtora ele aumente. Aliás,
fazer com que o nosso lucro aumente, porque faturamento, claro, é bacana, é legal, é um dos fatores que compõem todo o processo comercial, preciso faturar, mas a lucratividade tem que estar no centro das nossas atenções nessa aula de hoje. Beleza? Combinado? Vocês já deixaram o like na live ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, se vocês já fizeram isso, senão trava todo o meu sistema aqui. Tem que deixar o like aqui na nossa live, tá? Para a gente poder seguir. Deixa eu dar uma olhada. Tá rolando interação aí, mas a gente sempre pode potencializar isso, tá? Eu vou para o momento de responder as dúvidas, as perguntas aqui que vocês estão mandando para o chat. Eu vou na sequência, tá? Só para a gente poder tocar o conteúdo aqui, para dividir essas informações que vocês vieram buscar nessa nossa aula de hoje. Mas eu quero que vocês sigam interagindo e mandando as suas dúvidas aqui para o chat, que daqui a pouco eu vou para lá, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, existem 4 estratégias básicas, mas mesmo o básico a gente precisa entender para a gente poder implementar, botar em prática aí no seu negócio. Certamente tem profissionais aqui que estão começando sua carreira no audiovisual, alguns já estão mais adiantados, então a gente precisa entender o momento de cada um para poder nivelar essas informações que eu vou dividir com você. O que é um ticket médio? A gente vai falar hoje aqui sobre aumento de ticket médio. O que é um ticket médio? É a gente pegar todos os projetos que a gente fechou ao longo de um determinado período, geralmente um ano, e somar, né, todo o que a gente faturou e dividir pelo número de projetos ali que a gente executou. Vai nos dar um ticket médio, em média, quanto que o cliente custa, ou quanto que o cliente paga por cada um dos nossos projetos. A grosso modo é isso, tá? A grosso modo é isso. E as vantagens que a gente tem de identificar o público que valoriza o nosso trabalho. Por que eu estou puxando isso agora para a mesa, para esse início de conversa? Porque os contratos maiores, quando a gente consegue aumentar o nosso ticket médio, sei lá, meu ticket médio ao longo do ano passado é de 3 mil, é de 2 mil. Enfim, você vai ter que fazer esse cálculo aí no seu negócio também. É muito importante saber disso para entender se no ano seguinte a gente vai conseguir aumentar esse ticket médio, se a gente vai conseguir manter ele estável ou até mesmo se ele vai cair. A gente precisa entender isso. Então vamos lá. Por que é importante eu identificar o meu público, aquele público que valoriza o trabalho de produção de vídeo? Porque eu já falei aqui para vocês que o nosso trabalho de produção audiovisual, o nosso trabalho de fotografia, o nosso trabalho de edição, seja o trabalho que você oferece para o mercado, ele não é e nem deve ser para todo mundo. Nem todo mundo vai dar o valor para o trabalho que você oferece. A gente precisa entender isso. Quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém, nunca esqueça disso. É importante identificar o perfil de público que eu quero atender e principalmente também o perfil de público que eu não quero atender, que não se encaixa na minha produtora. Quando a gente consegue identificar o perfil de cliente que eu quero atender, que é aquele perfil de cliente que valoriza o seu trabalho, os contratos maiores acabam sendo consequência disso. Eu acabo me relacionando com muito mais facilidade com os clientes que valorizam o meu trabalho e, por consequência, eu consigo cobrar mais. Por quê? Porque esse cara confia no meu trabalho. Ele confia em mim, ele confia no vendedor, em você que vai fazer a conexão entre a solução que você oferece e a dor que o seu cliente tem. Então, quando a gente consegue buscar e fechar um projeto maior, isso nos traz mais segurança. Ah, Pedro, mas isso é óbvio. Sim, mas então por que você não está fazendo óbvio? Por que você não está fazendo óbvio? A gente precisa entender que nem todo mundo é para o nosso negócio. Buscar, trabalhar melhor, trabalhar. Muitas vezes o projeto mais complexo é onde a gente tem que atuar. Aqui na Metamorfose Filmes, por exemplo, quando a gente visita uma empresa, na maior parte das vezes hoje, e você vai, acredito eu, concordar comigo, quando a gente vai para uma empresa, muitas vezes o cliente já tem lá uma pessoa responsável lá por produzir algum conteúdo, por produzir algum vídeo lá para essa empresa, não é? E, cara, eu não vou lutar contra isso. O que eu quero que o meu cliente entenda é que para os projetos mais casca grossa, para aqueles projetos mais complexos, cara, aí ele vai poder contar com a gente aqui. Quando ele precisar de uma demanda mais complexa, um set mais robusto, ele vai buscar. Ele vai buscar a metamorfose. É isso que eu quero que o mercado entenda. Ou seja, eu não vou negociar com todo mundo. Eu vou negociar com um cliente que tem demanda mais complexa e, por consequência, vai poder
pagar mais pelo projeto que a gente vai oferecer para o mercado. Ah, Pedro, é sempre assim? É fácil fazer isso? É óbvio que não. É óbvio que não. Os desafios, eles são os mesmos, né? Eu tenho um aluno lá na mentoria, o Gonçalo, ele é de Lisboa, ele é de Portugal. Cara, e é muito maluco isso, porque conversando com o Gonçalo, que é de Lisboa, ele traz alguns insights para dividir com a gente, muitas vezes, e os desafios são os mesmos. Independente de qual parte do globo você está, os desafios eles são os mesmos. E por isso que é importante a gente estar no ambiente certo. Assim como a gente está aqui agora, né? A gente vai trocar algumas informações, vai trocar algumas ideias, ou seja, está todo mundo motivado pelo mesmo objetivo. Melhorar o faturamento. Nesse momento aqui, nessa aula de hoje, a gente vai aumentar a lucratividade, vai sair daqui entendendo como aumentar a nossa lucratividade. E esse desafio é aqui em Caxias, é em Santa Catarina, é em São Paulo, é em Lisboa, seja lá onde for quem trabalha com vídeo. Todo mundo está querendo aumentar a lucratividade. É sobre isso que eu falo a partir de agora. 4 formas principais de aumentar a lucratividade. A primeira delas, qual que é a primeira forma? A primeira delas, aumentar a frequência de compra. Anotou? A primeira forma de aumentar a lucratividade do seu negócio, do seu projeto, de cada um dos projetos que você fecha, é aumentar a frequência de compra. Pedro, como é que eu vou fazer isso? Aumentar a frequência de compra? Primeiro, pensando em projeto continuado, pensando em projeto de geração de conteúdo corporativo em vídeo ao invés de um vídeo isolado. Primeira coisa, virada de chave, mentalidade. Quando o cliente me acionar para produzir um vídeo, um reel lá para ele, cara, se quer ver a galera aqui virar a cara aqui da produtora, é quando o cliente manda mensagem ou a gente conversa com o cliente, ele, não, eu só quero produzir um reel. Cara, a gente não faz isso. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é entregar uma estratégia de conteúdo, ou seja, aumentar a frequência de compra. Ao invés de eu vender uma vez para o cliente, produzir um reel para ele, qual que é a nossa intenção? É vender um programa em que ele vai comparecer no caixa da empresa todos os meses, por pelo menos 6 meses. Entendeu a diferença? Mas eu tenho que conduzir o meu cliente para a melhor solução. Para a melhor solução para o cliente, Pedro? Não! Para a melhor solução para você. Para a melhor solução para a produtora. E claro que a gente precisa conectar isso com a dor do cliente, né? E quando a gente faz isso, cara, o negócio vem ao natural, de verdade. Então, a primeira forma de aumentar o ticket médio, anota, tá? É aumentando a frequência de compra. Oferecer pacotes de serviços, programas de serviços, ao invés de um vídeo isolado, tá? Anotaram isso? Estão me acompanhando? Está fazendo sentido? Deixa eu ver aqui no chat. Vocês estão entendendo aqui o contexto do que eu estou passando para vocês? Isso está fazendo sentido? Me contem aí no chat. A galera está botando o desafio aqui, né? Desafio que eu provoquei aqui. O desafio principal aí de vendas, né? Isso é legal. Deixa eu ver da onde que o pessoal está acompanhando aqui. Já vou para o segundo fator que vai fazer com que a gente aumente a nossa lucratividade, aumente o ticket médio, tá? Deixa eu ver rapidão aqui. Tem o Estúdio 1009, Fortaleza. Itaperuna, no Rio de Janeiro, Luiz Carlos da Rocha. O Luiz Carlos da Rocha está sempre acompanhando aqui, né, Luiz? Legal, cara. Tanto que tem um selinho aqui, né? Tem um selinho do YouTube aqui, sinalizando que realmente está participando de maneira assídua aqui das nossas conversas. O Adão Júnior, bom dia, Pedro. Bom dia, Adão. Bruno Moraes. Quem mais? O meu maior desafio é prospecção de clientes. O Aleison. O Alisson estava lá no workshop também, né? Estava lá participando do workshop recentemente. Boa. Bom, seguimos aqui. Anotaram? Está fazendo sentido? Me contem aí. A segunda forma de a gente aumentar o ticket médio, a lucratividade dos nossos projetos é aumentando. Aqui eu vou falar uma sigla, mas eu já vou explicar para vocês o que é essa sigla, tá? É aumentando o tal do SVA. Pedro, que bicho é esse? SVA é Serviço de Valor Agregado. De novo, aumentando o SVA. E é interessante trazer também alguns insights que fazem parte do comercial, até para vocês se familiarizando com tudo isso, né? Mas quando eu falo SVA, é Serviço de Valor Agregado. Ou seja, é agregar serviços complementares à sua atividade principal. Produzir um vídeo institucional, o que mais que eu posso oferecer para o cliente? O que mais que eu posso oferecer para o cliente? Eu posso oferecer fotos, por exemplo. Outra coisa, eu posso oferecer, por que não? Olha,
eu vou fazer um making off durante a produção. Oferecer um making off para o cliente. Os vídeos verticais lá, o cliente comprou o vídeo na horizontal, eu posso oferecer para ele os vídeos na vertical. A gestão de tráfego pago também, se você vai vender um programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo para o seu cliente, você pode oferecer isso como valor agregado, um serviço de valor agregado. Isso é um SVA, serviço de valor agregado. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui que vai ilustrar isso que a gente está falando, tá? Deixa eu pegar aqui ela e já vou dividir aqui com vocês. Dá uma olhada nessa foto que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar ela. Ó. Olha só. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vocês estão vendo? Olha só. Cara, isso aqui é um Uber que eu peguei esses dias. Cara, se o Uber está tentando aumentar o ticket médio dele, por que você não está fazendo isso? Por que a gente não está fazendo isso? A gente precisa trazer isso para a nossa mesa, trazer isso para o nosso dia a dia. Dá uma olhada nesse Uber aqui, ó. Ele está vendendo outros serviços, cara. Ele está vendendo chocolate, ele está vendendo... Cara, ele está vendendo até perfume. Ele está vendendo salgadinho, está vendendo bala, ele está vendendo... Cara, carregador de celular ele está vendendo também. Ou seja, a atividade principal dele é transportar passageiros, né, através do Uber, mas ele está oferecendo outros serviços também. Ele oferece vários serviços para quê? Para aumentar o ticket médio. Aumentar o ticket médio, aumentar a lucratividade, aumentar o faturamento. O Uber está fazendo isso, o motorista do Uber está fazendo isso. E a gente, muitas vezes, aqui no audiovisual, que a gente tem a oportunidade de oferecer isso para o mercado, a gente acaba focando muito no produto principal, não é? Foca só no vídeo institucional, não oferece desdobramentos para o nosso cliente e tem que trazer isso para a mesa. Tem que ser um exercício constante. Muitas vezes a gente esquece disso. Esquece disso, acaba sendo engolido pelas tarefas, né? Pelos orçamentos que vão gerar, pelas demandas que a gente tem, pelos compromissos que a gente precisa atender e acaba deixando isso de lado. Mas é importante que a gente traga isso também para o nosso fluxo de trabalho. Pegou? Então, aumentar o serviço de valor agregado. Inclua atividades ao seu serviço principal. Pedro, mas o meu cliente não compra. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já ofereceu essa possibilidade para o seu cliente? Quantas vezes você muitas vezes até pensou, poxa, será que eu ofereço esses frames aqui para o cliente? Será que eu ofereço esse banco de imagens para o cliente? Ah, mas ele não vai querer comprar. Mas, cara, tem que oferecer. Vende mais quem oferece mais. Vende mais quem oferece mais. A gente nunca pode esquecer disso. Então, cada vez que você oferecer um produto extra para o seu cliente, sabe o que pode acontecer? O cliente pode comprar. Pode comprar. O terceiro item, o terceiro pilar, a terceira possibilidade de aumentar a lucratividade de cada um dos seus projetos é a gente ter um posicionamento em que o mercado entenda que a gente tem um valor para oferecer para ele. Não é só preço. Não é só preço. Então, eu deixo de brigar por preço e passo a brigar, ou passo a me posicionar em um lugar onde eu entrego valor para o meu cliente. Pedro, como é que eu vou fazer isso? Cara, isso não é uma virada de chave que acontece da noite para o dia. Não é. Isso demora. A gente está indo para o 18º ano de produção audiovisual e a gente está construindo o nosso posicionamento, a nossa percepção de valor do mercado a todo momento. Todo momento. Então, não é vender só o vídeo. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Não é vender só vídeo. Não é. É vender solução, é atender dor, é resolver problema através do vídeo que a gente produz. Então, atração de cliente, fortalecimento de marca, que mais? Que mais que o vídeo faz? Qual é a transformação que o vídeo provoca lá na empresa do cliente? A gente pode fortalecer marca, a gente pode fazer o nosso cliente vender mais, a gente pode e deve fazer o nosso cliente economizar recursos da empresa dele. Lembra quais são os principais? Tempo e dinheiro. Tudo isso é possível fazer através da produção de vídeo, mas o cliente, via de regra, não vai perceber isso. Não vai. Quem tem que provocar isso no cliente, em cada reunião que você for participar, é você. A gente é que vai conduzir o cliente, lembra? O cliente não nos conduz. Quem conduz a reunião, quem conduz o cliente para a solução mais adequada, somos nós. A gente tem que estar preparado para isso. Outra coisa, o quarto pilar. Só para lembrar de novo aqui, tá? O que a gente já falou? A gente falou sobre aumentar a frequência de compra, não só focar em vídeo isolado, e sim trabalhar
trabalhar o vídeo continuado, o programa de geração de conteúdo. A gente falou também em aumentar a SVA, que é o serviço de valor agregado. Falou em aumentar o serviço de valor agregado. Mostrei a foto do Uber para você nunca mais esquecer. Se o motorista do Uber está oferecendo mais possibilidades para o passageiro, por que a gente acaba não fazendo isso na nossa produtora? Ter um posicionamento em que o mercado entenda o aumento da nossa percepção de valor. E o quarto agora é mostrar impacto do vídeo no resultado do cliente. De novo, a gente precisa mostrar que o investimento que ele vai fazer com a gente, com a nossa produtora, vai causar um impacto, vai causar uma transformação. De novo, tá? A gente não pode vender só o vídeo. A gente tem que falar sobre as transformações. Tem que falar sobre as transformações. Ainda, eu acabei invertendo aqui as explicações, né? Sobre posicionamento e percepção de valor, a gente tem que estruturar uma apresentação, uma boa apresentação, ter um orçamento bem claro, bem definido, com os entregáveis que fiquem claros para o nosso cliente também. Isso tudo contribui para aumentar a percepção de valor. E como é que a gente mostra o impacto? Aí sim, vem as transformações. Fortalecimento de marca, mais venda e economia de recursos, tá? Então, de novo, o que a gente precisa ter sempre na nossa cabeça, na nossa mente? Aumentar a frequência de compra do cliente. Não pensar só em produto isolado. Pensar em possíveis desdobramentos dali para frente, depois que você fizer a primeira negociação. Isso pode acontecer logo ou isso pode levar mais tempo. Pode levar mais tempo. Às vezes o cliente nos compra agora, mas ele vai fazer um desdobramento. A gente ofereceu para ele as possibilidades e talvez naquele momento ele, não. Agora o que eu quero é só o vídeo institucional, por exemplo. Lá na frente, muitas vezes ele vê que o mercado está se movimentando, outros players estão fazendo também, a gente está propagandeando isso nas nossas redes sociais como produtora, e aí ele percebe, poxa, talvez isso aqui agora faça sentido para mim, não possa ficar para trás. E às vezes é lá na frente que ele vai nos comprar de novo. Mas por quê? Porque a gente, em um determinado momento, ofereceu para ele. Seja oferecer isso de maneira ativa, com ligação, com mensagem, com e-mail, ou através da geração de conteúdo, do seu tráfego aí da produtora, do seu posicionamento de Google, do seu site e por aí vai. Aumentar SVA, aumentar o serviço de valor agregado. Nunca mais esqueça da foto do Uber que eu mostrei. Pronto, aí já matou a charada. Posicionamento e percepção de valor. Como é que se constrói isso? Tendo uma boa apresentação, um orçamento bem estruturado, entregas claras para o cliente. E mostrar também o impacto do vídeo que você vai produzir. Transformações. Venda menos vídeo e fale mais sobre as suas transformações. Reta final aqui, tá? A gente já vai para a reta final. Mas antes eu quero dar uma passada aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Antônio botou, caramba, esse Uber é uma lanchonete, é verdade. É verdade. E é fato real, viu, Antônio? Antônio, hoje à noite a gente tem mentoria, não esquece, tá? 19 horas, 7 horas da noite a gente se encontra para o nosso grupo de mentoria aí, para a gente abordar e continuar falando aqui sempre sobre vendas, prospecção e aumento de percepção de valor. Você nunca pegou um Uber assim, não? Aí na Bahia, Antônio, aqui tem bastante Uber assim rodando que os caras oferecem um monte de serviço de valor agregado ali dentro. Fortalecimento, venda e economia de recursos são as principais transformações. Boa, Gabriel, isso aí, para nunca mais esquecer. O Dante, faz sentido sim, belo insight. Boa. Loop audiovisual, tá pegando, tá acompanhando. O Adão também falou que está tudo certo, fazendo sentido. Deixa eu dar uma olhada aqui Consegue aumentar um pouco o volume? Não está chegando legal o áudio aí? Não estava muito bom? Agora que eu fui ver, já faz bastante tempo aqui que o Estúdio 10.9 botou aqui que era para aumentar um pouco. Vou falar mais perto do microfone aqui, talvez eu me afasto um pouco aqui também e acaba prejudicando o áudio. Meu maior desafio é a prospecção de clientes. Eu preciso entender, Adão, o que você tem feito para prospectar clientes, né? Quais são as iniciativas que você tem botado em prática aí na sua produtora? Porque muitas vezes o pessoal me fala, Pedro, eu estou com dificuldade de prospectar, não levantou o telefone para ligar para um cliente, não mandou um e-mail, não gerou um conteúdo, não trabalhou o posicionamento, nada, não fez nada, mas está com dificuldade de prospectar. Não estou dizendo que é teu caso, tá, Adão? Mas muito acontece disso. Então, para a gente entender qual é a dificuldade de prospecção, preciso saber o que já está sendo feito, para daí juntos a gente poder aprimorar. Conseguir entrar nas agências de eventos, panela muito fechada. Também a mesma coisa, precisa entender o que está sendo feito, né? Para daí a gente ver de que maneira que a gente pode aprimorar.
Ativar o comprador, o decisor, criar essa oportunidade. Falo com eles, mas não consigo ativar uma solicitação de proposta. Talvez você, nesse momento, não está entendendo a dor do mercado que você quer atuar. O cliente, isso aqui é muito forte que eu vou dizer agora, tá? O cliente não vai comprar, não vai te comprar, não vai fazer negócio com você porque ele te achou simpático ou simpática ou porque ele gostou do vídeo. Pode esquecer isso, pode esquecer. O cliente só vai te comprar se ele tiver uma dor e se ele vê em você a possibilidade de amenizar ou solucionar essa dor ou esse problema. É o único fator. Então, quando a gente não consegue criar a oportunidade, a gente não consegue ativar uma solicitação de proposta, é porque a gente ainda não identificou a dor do mercado que a gente está atuando. Quando a gente consegue fazer isso, entender qual é a dor. Por exemplo, quem vende vídeo institucional, qual é a dor do mercado? Muitas vezes o time comercial não tem uma apresentação adequada do parque fabril da empresa. Qual que é a apresentação adequada? Vídeo institucional. Então entenda a dor, o problema que você vai poder solucionar através do vídeo. O cliente vai comprar por causa disso. Qualquer coisa diferente disso não vai parar em pé. Principal desafio por aqui, falando abertamente, galera, tem cobrado... Deixa eu ver de novo aqui o Bruno. Principal desafio por aqui, falando abertamente, a galera tem cobrado muito baixo do mercado. Então, conseguir mostrar para o cliente os diferenciais para fechar com uma produtora experiente. Tem esse problema também, né, Bruno? Às vezes o mercado em que a gente atua, ele acaba direcionando ou achatando os preços, né? E aí realmente fica muito difícil, mas vai depender muito do momento que você está, né? Da sua carreira, do seu desenvolvimento profissional, da quantidade de contatos que você tem também na sua carteira. Isso tudo tem que ser levado em consideração. E, cara, a gente só vai conseguir cobrar mais, a gente só vai conseguir ter um posicionamento diferente da grande maioria se realmente a gente conseguir demonstrar isso para o mercado, para o nosso cliente. Senão, por que ele vai comprar um vídeo seu, sendo que o meu está mais barato? Não vai. Se ele não percebeu algo diferente naquilo ali, ele não vai comprar. Não vai. Ah, mas eu tenho uma câmera diferente. Cara, azar. O cliente quer saber como é que você vai resolver problema. E quem conseguir se conectar com isso vai aumentar a percepção de valor. É isso que precisa ser feito. É isso, tá? Aliás, por falar em dificuldade comercial, por falar em aprimoramento comercial também, eu quero fazer com vocês o seguinte, ó. Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Esse QR Code aqui, eu vou liberar alguns poucos horários não só da minha agenda, mas da agenda aqui da produtora para a gente fazer uma análise comercial do seu momento e aí fazer um direcionamento de acordo com o seu momento. É uma análise bem personalizada, tá? É bem personalizada. A gente vai conversar durante meia hora. Você vai me explicar como está sendo feito essas suas abordagens comerciais e aí eu vou apontar para você o caminho para melhorar. Pedro, quanto custa isso? Não custa nada, não custa nada. Você vai fazer o agendamento. São poucos horários, de verdade. Talvez, é muito provável que essa semana e na próxima semana também a gente não tenha mais horário disponível. Mas, cara, faz a leitura desse QR Code aqui. É uma sessão de diagnóstico do seu momento comercial. E aí a gente vai te direcionar para fazer pequenas melhorias que vão fazer uma grande diferença no seu fluxo comercial, na sua busca por novas oportunidades de mercado. É isso que a gente vai fazer juntos, tá? Em meia hora de conversa, cara. Meia hora de conversa. Você me explica como é que você está fazendo e eu vou te dizer o que tem que ser feito de diferente. E é individual. É você aí e eu aqui para a gente fazer esse bate-papo muito rápido e objetivo também, tá? Então, clica nesse QR Code aqui, faz a leitura desse QR Code. Tem ali 3, 4 perguntinhas que a gente faz ali para ver se você se encaixa nisso, né? Porque, cara, meia hora da agenda, da sua agenda ou da minha agenda, cara, tem que ver se vale a pena, né? Tem que ver se tem conexão, se vai fazer diferença para o seu momento de mercado. Porque muitas vezes não vai fazer, você não está preparado ou não é o momento para isso, sabe? E aí a gente vai queimar tempo e ninguém tem tempo para desperdiçar a sua agenda, né? Então, dá uma olhada.
E aí, se fizer sentido para você e para mim também, aí a gente marca uma meia hora aí e conversa, tá? Para a gente aprimorar. É um diagnóstico completo do seu momento comercial. Eu vou fazer isso. Beleza? Que mais aqui? Vamos voltar aqui para o chat rapidinho, antes de encaminhar a finalização aqui da nossa aula. E quem tiver interesse em marcar, já faz a leitura aqui do QR Code, porque a live não fica disponível, não fica gravada, não tem replay, tá? Ela até pode voltar em um outro determinado momento lá para o meu canal, mas eu não sei se vai voltar e não sei quando vai voltar também. Então, por isso que é importante estar no ao vivo sempre, beleza? Mais alguma dúvida aqui? Deixa eu dar uma olhada. Aqui, Antônio, deixa eu ver. Aqui o pessoal do Uber está precisando de uma aula dessas para agregar valor. Mais tarde estarei colado na mentoria. Boa. Às vezes o cara pega uns motoristas aí que... Jogo duríssimo, né? O Luiz Carlos, SVA seriam serviços à parte da esteira de produtos, correto? Sim. São serviços extras, né? Serviços agregados. Você tem um serviço principal e aí eu vou acoplar aqui alguns serviços agregados. Mas veja, tem um momento certo de fazer isso também, tá? Tem um momento certo para a gente fazer isso também. Não é qualquer hora desse relacionamento comercial. Tem um momento adequado que você vai dizer, bom, já fiz a primeira entrega, agora eu tenho isso para te oferecer. Então tem que saber o momento certo de entrar com esse discurso também, beleza? Que mais? Acho que é isso aí, né? Vamos encaminhar para a finalização, então? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente está. Tirar esse comentário da tela. Voltar para mim aqui. Acho que é isso aqui. É isso, beleza. E aí, curtiram? Curtiram? Eu curto pra caramba esses momentos que a gente passa juntos aqui, esses minutos. Quero saber aí. Joga pro chat aqui para eu saber se foi relevante, se valeu a pena. Quero saber. Só escreve aí. Valeu a pena, não valeu a pena? Escreve aí para eu entender se foi relevante para você esses minutos aqui que a gente passou junto, que a gente passa junto toda quinta-feira aqui. Beleza? Reta final, então. Galera, não esqueçam. Não é sobre ter mais clientes. O jogo não... Claro que é importante a gente ter mais cliente, tá? Eu vou reformular a minha frase aqui. Não é só sobre ter mais clientes em carteira. Quem é do audiovisual tem uma capacidade produtiva limitada. De novo, quem é do audiovisual tem uma capacidade produtiva limitada. Quero ver, escrevam aqui nos comentários se valeu a pena a gente estar juntos ou não. É muito importante. Quero visualizar as mensagens de vocês aqui, tá? Quem é do audiovisual, ele precisa estar presente em cada uma das produções, ele precisa fazer um atendimento personalizado no seu cliente, ou seja, a nossa capacidade produtiva ela é limitada. Então não adianta eu jogar um monte de cliente, lead sujo, muitas vezes para dentro do meu fluxo e não conseguir atender, não conseguir dar conta de atender toda essa galera. Então é muito mais inteligente se eu saber para quem, se eu souber para quem eu quero vender. Quem vê valor no meu trabalho. Qual o perfil de empresa que vê valor no que eu tenho para oferecer, entende das transformações. É para esses, é com esses que eu quero estar conectado. Os outros eu deixo para minha concorrência. Deixa que eles levem esses clientes para lá que não vêm valor, que depois vão acabar só interditando o fluxo de trabalho da produtora. Não é ou não é? Então lembra, 4 fatores principais. Aumento de frequência de compra, aumento de serviço de valor agregado, posicionamento e percepção de valor. Mostre impacto do seu vídeo. Fale sobre as transformações. Tá? E nunca, jamais entregue de graça o que você tem para vender. Eu vou repetir. Nunca entregue de graça o que você tem para vender. E você vai conseguir ter uma vida saudável, uma empresa sólida e lucrativa se você incorporar no seu dia a dia a prospecção. Prospecção ativa de clientes, busca ativa de clientes. Porque só assim, você vai ter liberdade de ação. Você vai entender que quanto mais clientes no funil, no topo você tiver, você vai ter mais liberdade de ação. Esse aqui me disse não, tá tudo bem, deixa eu ir para o outro. Você não fica muito preso, amarrado a uma possibilidade só. Quando isso acontece, é desgastante. Então, quanto mais possibilidade a gente tiver no topo do funil, melhor. Tá? Então, liberdade de ação quando você vai prospectar. E outra coisa, você vai ter mais capacidade de lidar com as negativas, e elas vão vir. E por que vai ter mais capacidade? De novo, porque você não vai se prender a uma única ou algumas poucas possibilidades. Tem que fazer prospecção ativa. Tem que fazer, tá? Tem que fazer.
Ah, eu estou pensando, claro que eu sempre jogo os conteúdos ali aqui na nossa comunidade, né, para vocês votarem junto comigo. Fica atento, então, para vocês votarem ali no conteúdo que a gente vai abordar. Sempre a gente faz isso, tá? O que eu estou pensando em fazer? Eu quero que vocês me mandem, eu vou explicar ali nos nossos grupos ali como que a gente vai fazer isso, mas o que vocês acham, e aí eu quero a opinião de vocês aqui para ver se eu levo adiante essa ideia ou não. Esses dias, eu não sei quem participou comigo aqui, mas vocês lembram que a gente fez aqui uma análise de e-mail de prospecção? A gente fez isso ao vivo aqui, né? Lembra? Lembra disso? O que vocês acham de a gente fazer uma análise de orçamentos, de estrutura? Não quero saber preço, não quero saber quanto que você cobra ou deixa de cobrar, não é isso. O que vocês acham de a gente fazer uma análise de estrutura de orçamento? As informações que estão no orçamento, o que é relevante estar nesse orçamento, o que vocês acham disso? Bota aí nos comentários para ver se eu levo adiante essa ideia. E aí eu vou precisar, né, que vocês me mandem os modelinhos aí, as cartinhas de orçamentos, para a gente... Aí eu vou reservar isso, já vou deixar aqui prontinho, para na próxima aula, na aula da quinta-feira que vem, também 10h30 da manhã, a gente poder fazer essa análise juntos. O que vocês acham disso, hein? Escrevam aí para mim, que eu quero ver. O que vocês acham da gente fazer essa análise desses orçamentos? Faz sentido isso para vocês ou não? Meu orçamento tá bacana, tá tudo certo e é isso aí. O que vocês acham? Aí, obviamente, para a gente fazer uma análise real de orçamentos, né, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês me enviem. Aí eu vou passar o e-mail onde vocês vão enviar os seus orçamentos. E, de novo, gente, eu não quero saber de preço, não preciso saber de preço, tá? Eu só quero analisar a estrutura, as informações, se tem alguma informação que está faltando, porque às vezes a gente deixa de incluir alguma informação que, ó, ali na frente pode ser contra nós. Então é importante a gente fazer essa análise juntos para ver se vocês estão de acordo com o que eu tenho visto aqui, né? Se a cartinha aí tá fazendo sentido para o cliente. Estrutura de orçamento é bacana, muito top essa proposta. Acho ótima a ideia, eu acho super válida essa análise, acho legal essa análise. Joia. Então, o que eu vou fazer, tá? Nos próximos dias, fiquem atentos, nos próximos dias, eu vou chamar vocês, vou provocar vocês para que vocês encaminhem o orçamento para um e-mail que eu vou indicar, e aí a gente reúne tudo isso e faz uma análise juntos na quinta-feira da próxima semana. Fechou? Beleza? Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês, bons negócios aí, tá? Bons negócios, bora prospectar o mercado, bora criar interesse no mercado e, de novo, bora vender menos vídeo e se conectar mais com a dor e com o problema do cliente, porque só quem fizer isso é que vai construir uma carreira sólida e lucrativa nesse mercado de produção audiovisual.